Hoje é, para mim e para a Thaís aqui, o nosso último domingo enquanto pastores titulares da Central Pampulha. É o nosso último domingo, a gente pelo menos finge que vocês estão tristes, né? Pelo menos finge, né? Finja para a glória de Deus. E pedir para a Iá fazer uma imagem aí, eu preciso malhar mais para chegar naquele ponto, né? E a imagem ali da pastora tem que tomar um monjaro, porque ela já está mais magra que isso aí também, não é? Então, acho que está. Eu acho que está. Você não se olha por trás, não é? Eu olho, não é? Eu olho, graças a Deus, eu olho, não é? Então, irmãos, e agora? E agora? Eu e a pastora Thaís estamos dando tchau. E eu poderia fazer algumas coisas hoje, né? E seria muito mais fácil do que pregar. Eu podia contar a história, a nossa história, de como eu e Thaís chegamos aqui 6 anos atrás para começar esse lindo capítulo das nossas vidas, que é a Central Pampulha. Eu podia. A gente ia chorar um pouquinho, né? Derramar umas lágrimas, receber o abraço de vocês, ir embora com o coração cheio de saudade. Mas eu não creio que é o que o Senhor espera de mim e da Thaís hoje. Eu creio que nós devemos fazer como o apóstolo Paulo fez, seguir o seu exemplo. E ele, quando ele estava se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso, ele, num dos trechos mais comoventes de todo o livro de Atos, ele não faz um discurso sentimental. Ele não está ali tentando trazer as atenções para ele. Pelo contrário, ele faz algo muito mais corajoso. Ele apela para a vida que ele viveu junto daqueles homens, no meio deles, como uma evidência daquilo que estava por vir. E é isso que eu quero fazer hoje. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 17, é um texto longo. Mas também é a palavra de Deus para mim e para você, nessa manhã. A partir do verso 17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito, e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Até aí.
Então, irmãos, vocês verão minha face de novo. Mas o choro é livre, né? O choro é livre, você pode chorar, eu já chorei muito, né? Não tem problema nenhum. Mas eu quero trazer aqui hoje significado para esse envio. Hoje à noite vai ser o nosso culto de envio. Eu nem sei o que vai acontecer hoje de noite. Se você quiser voltar, está convidado, mas é surpresa. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas aqui agora ainda está no meu controle, então eu trouxe uma mensagem. E eu quero ressignificar esse envio para você, que talvez você está vendo como perda, ruptura. O apóstolo Paulo, ele começa ali nos versos 18 a 21, ele diz: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Servi ao Senhor com humildade e com lágrimas. Não deixei de pregar nada que fosse proveitoso. Ensinei publicamente e de casa em casa. Veja bem, o apóstolo Paulo não diz: lembrem-se do que eu ensinei para vocês. Ele diz: lembrem-se de como eu vivi. Isso muda tudo. E Pampulha, vocês sabem como eu e a pastora Thaís nos comportamos aqui no meio de vocês. De como nós dependemos da graça de Deus e não da nossa própria capacidade. E nós não escondemos nada, nós ensinamos aqui nos cultos, de casa em casa, de célula em célula, de vida em vida. E hoje talvez eu e a pastora Thaís nos identificamos com Paulo de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Porque o apóstolo Paulo diz que, compelido pelo Espírito Santo, ele estava indo, sem saber o que lhe aconteceria ali. E é exatamente esse o momento da nossa vida. Nós não sabemos tudo o que nós vamos encontrar nas missões e nas plantações de igreja. Mas uma coisa a gente sabe, que nós precisamos prosseguir. Completar o que Deus espera de nós. Nós não estamos baseando essa decisão no nosso conforto. E é aqui que eu chego na parte que mais mexe comigo e com a pastora Thaís. É o verso 24. Paulo resume tudo numa frase. Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que aqui, nesse texto tão profundo, há 3 verdades, fundamentais sobre o compromisso de um genuíno cristão com o Senhor Jesus. 3 palavras, 3 alicerces, 3 verdades. Eu vou falar sobre as 3 hoje: vocação, abnegação e, por fim, paixão. A primeira delas, vocação. Eu e a pastora Thaís viemos aqui para Pampulha porque Deus nos chamou. Não é porque era uma boa escolha. É o ministério que o Senhor Jesus nos confiou, assim como Paulo disse. Paulo, ele não se lançou ao ministério por conta própria, ele foi enviado, ele foi chamado, ele foi separado, vocacionado. Eu e a pastora não viemos para cá porque nos sentimos prontos, mas porque sabíamos do nosso chamado. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando a gente é chamado, a obediência vem antes da capacidade. E se você está esperando estar pronto para aceitar um desafio de Deus na sua vida, deixa eu te contar uma novidade: você nunca vai estar pronto. E você nunca vai viver o que Deus tem para você. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho dinheiro. Pastor, eu não tenho capacidade. Pastor, eu não sei. Então, por causa disso, eu não vou fazer. Eu não vou. Então, parabéns, você vai ficar no mesmo lugar para sempre. Porque a obediência vem antes. Primeiro a gente se lança, primeiro a gente confia em Deus, a gente obedece, mesmo quando não faz sentido. Eu encontrei Jesus numa célula, a pastora também. Ela não teve o mesmo passado que eu fui resgatado das drogas, da imoralidade. E isso não veio através de um monte de rituais, de regrinhas, mas por relacionamentos. Amigos que abriram sua casa, que abriram seus braços, que nos trouxeram para as suas vidas. Mudou tudo. E nós carregamos isso desde que a gente se converteu a Cristo. De que o que nos trouxe aqui, gente, não é uma bagagem de pastores experientes, que a gente não sabia nada, a gente nunca tinha sido pastor de uma igreja local. Já tínhamos sido pastores de rede. Eu já tinha plantado uma igreja, mas eu nunca tinha sido pastor aqui. Não foi porque eu já sabia, mas sabe o que eu sabia? É que Deus, Ele pode fazer algo incrível com uma pessoa que se rende diante dele. Uma pessoa que é rendida, que é entregue.
Vocação não é eu me sinto capaz. Vocação é eu fui convocado e eu vou. É isso. Isso é que é chamado. Isso é que é vocação. Não espere sentado aquilo que Deus tem para você, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua profissão, na sua espiritualidade. Sabe, e eu e a pastora Thaís não estamos partindo porque então o chamado para Pampulha estava errado, ou o chamado terminou de jeito nenhum. O chamado agora mudou de fase. O mesmo Deus que nos chamou para Pampulha, agora está nos chamando para as missões. É a mesma voz, a mesma obediência, agora num terreno diferente. O chamado, ele exige a abnegação. Nós ficamos aqui porque a gente veio não para receber, mas para doar. Para nos render. É o que Paulo diz, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Aqui, Paulo não estava sendo heróico, ele estava simplesmente admitindo que ele não era o centro das atenções. Não tinha que tudo fazer sentido para ele. Ele não estava no centro da equação da vida dele. E eu pergunto para você essa manhã, uma aplicação para a sua vida. O que você considera precioso para você? É a vida que você conquistou? É a sua posição profissional aqui na igreja? É a sua zona de conforto? A sua vida está toda arrumadinha do jeito que você quer? É a sua reputação? Se for, você não vai aguentar a pressão da vida. Você não vai viver o seu chamado. Eu e a pastora Thaís viemos para cá, não porque era conveniente para nós, mas porque a gente estava seguindo a liderança de Deus. Seguindo a liderança de Deus a partir do pastor Paulo Mazzoni, do Conselho Pastoral, com a mesma submissão que a gente sempre pregou aqui para vocês. Porque alguém que não se submete a ninguém não tem autoridade alguma. A abnegação é reconhecer que a vida que eu e ela temos não é nossa. Ela pertence a Deus, o Deus que nos chamou. É por isso que essa despedida não é um abandono, é obediência a Deus. A Pampulha não ficou pequena para nós. Tem gente que falou isso para a gente, pastor, o senhor é muito maior do que a Pampulha. A Pampulha ficou pequena para vocês. De jeito nenhum. Vocês já são muito mais do que a gente poderia sonhar. E aqui a gente viveria desafios ainda maiores, porque a Pampulha vai continuar. A Pampulha vai crescer, ela vai avançar. Mas não é isso. Nós vamos para terminar a corrida. E terminar a corrida vale mais do que o nosso conforto. Seria muito mais confortável para nós permanecermos aqui. Isso só pode acontecer porque a gente carrega uma paixão. Nós vamos porque o Evangelho nos compele aí. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, ele escreve: a grande paixão de Paulo era testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Sua mente estava totalmente voltada para a pregação. A pergunta que governa a nossa vida, a minha e da Thaís, ela continua a mesma desde que a gente se converteu. Ainda há muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Ainda há muitas cidades sem uma igreja. Ainda há muita corrida para ser corrida. Ainda não terminamos. Plantar igrejas, para mim e para a Thaís, não é uma mera estratégia, é a nossa paixão. Deixar a Pampulha é difícil por causa de vocês. Mas não porque o que está à nossa frente é algo que nos desanima, pelo contrário, é maravilhoso. Nós vamos para missões e plantação de igrejas, não porque é o próximo passo de uma carreira, porque isso é uma promoção, mesmo porque não é, eu já estou na posição mais alta que tem para estar na nossa igreja. Mas é porque é uma paixão. É a mesma paixão que nos fez deixar os nossos empregos, muitos anos atrás, para servir a igreja em tempo integral. É a mesma paixão que nos fez abrir mão do convívio diário, para eu ficar 1 ano morando em Picos, plantando aquela igreja lá no interior do Piauí. E assim Deus fez a igreja de Picos crescer e ser a maior igreja da região. É a mesma paixão que nos fez sair da rede Ágape e nos trouxe para Pampulha. É a mesma que nos envia para frente. Só que Pampulha agora é a sua vez. Agora é a vez de vocês.
Nós já fizemos. E é isso que eu realmente quero dizer para vocês hoje. Paulo não faz esse discurso como uma autobiografia. É uma transferência de responsabilidade. Ele, lembra lá no início, ele diz, vocês sabem como eu vivi, para dizer o que agora? Agora, vocês têm que viver da mesma forma. Ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos entregando vocês a Deus e a sua palavra. Irmãos, o pastor passa, a palavra e a graça permanecem. Vocês não precisam ter medo. Pampulha, nós entregamos vocês a Deus e a palavra da graça. Nós não estamos entregando vocês a um modelo, a uma estratégia, nem a homens. Estamos entregando vocês a Deus. E agora chegou a vez de vocês seguirem o nosso exemplo. Imitando a entrega que a gente viveu aqui. Do mesmo jeito que nós tentamos imitar a Cristo no meio de vocês. Erramos muitas vezes. Não imitem a gente no que deu errado. Imitem a gente nas coisas certas. O nosso Jesus sempre acerta. Imitem o que a gente fez. É a sua vez. E eu pergunto para vocês 3 perguntas antes de concluir. Você sabe por que você está aqui? Espero que não seja apenas porque é a igreja mais próxima da sua casa. Ou porque tem uma poltrona confortável, ar-condicionado, um trabalho com crianças. Que não seja só porque faz sentido, mas porque você foi chamado a fazer parte de uma missão. A igreja é uma família, mas a igreja também é um exército. E nós estamos aqui para cumprir uma missão. Você está disposto a não considerar a sua vida preciosa para você mesmo? Ou você quer ser um falso cristão, que ainda vive para você? Que ainda está atrás das suas próprias satisfações. O que ainda te move quando a conveniência, o conforto já não te motiva o suficiente? São essas perguntas que eu deixo para você. Eu espero que, como essa não vai ser a última vez que eu estarei aqui, a gente vai poder conversar, você pode me responder depois, tá bom? Mas essa é a minha última mensagem como pastor titular dessa igreja. E é por isso, que eu quero deixar isso para vocês. Queria chamar aqui a pastora Thaís, para a gente chegar numa conclusão. Nós emprestamos aqui também do apóstolo Paulo a despedida dele a uma igreja preciosa, cara, para o seu ministério, a igreja na cidade de Filipos. Paulo escreve, vem cá meu bem, Paulo escreve em Filipenses 4, verso 1, portanto, irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. A palavra coroa aqui não é diadema, a palavra grega diadema significa a coroa real. Aqui a palavra também é coroa, mas é Stéfanos, é a coroa do atleta vencedor, é a coroa ali do convidado do banquete de celebração. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês são o prêmio. Vocês são a prova de que valeu a pena, de que a corrida valeu a pena. E é isso que vocês são para nós, Pampulha. Vocês são a prova de que valeu a pena. A gente se emociona, não é de tristeza, é de carinho, é de ternura, é de amor. Esse fruto é um fruto de obediência. É o fruto da nossa obediência, mas também da de vocês. 6 anos. Quase 6 anos, 281 células, mais de 2.500 pessoas, uma igreja família. Vocês são nossa alegria, vocês são nossa coroa. E a verdade é que pelo menos metade da culpa é de vocês, porque foram vocês que nos promoveram, foram vocês que acreditaram, foram vocês que nos apoiaram, foram vocês que nos capacitaram para esse próximo passo do nosso ministério. E a nossa palavra final para vocês é uma só. Permaneçam firmes no Senhor. Eu vou estar de olho. A gente não vai estar frequente, todo domingo, eu vou estar mais móvel, eu vou viajar, mas eu vou estar aqui sempre. Volta e meia eu vou estar aqui, eu vou estar de olho. Fiquem firmes no Senhor. Não em nós. Nós não somos a firmeza de vocês. Sabe, não se apegue a uma saudade mimizenta. Sabe, bobeira.
Hoje pode chorar à vontade, mas passa logo. Não fica vivendo de passado. Permaneçam firmes no Senhor. Foi Ele quem construiu e é Ele quem vai sustentar. Amém? Amém? Será que você pode ficar de pé comigo? Queria agradecer vocês, agradecer vocês por esses 6 anos, valeu, e a gente faria tudo de novo, não é, meu bem? Ela não quer falar, tá, gente? Se ela quiser falar, ela tomou um remedinho, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu queria te convidar a levantar suas mãos aos céus e agradecer, a nós cantarmos uma última canção aqui, eu ainda nessa posição, e ao final eu quero abençoar a sua vida como eu sempre faço. É isso aí, Pampulha, despedida não pode, não pode demorar demais, não é? Aquela despedida eterna ali no aeroporto não funciona, não é? Quero abençoar a sua vida. Nós amamos vocês de todo o coração. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus Pai e a presença, a consolação, o poder, a companhia do Santo Espírito Santo de Deus seja com vocês todos os dias. Que Deus te abençoe. A bola agora está com vocês. Deus te abençoe.